Sim. Denise, nossas reuniões agora vão ser todas pelo Zoom? Sim, ela falou que mudou a plataforma aí agora. Sim, doutor, todas pelo Zoom. Legal, muito bom. A gente vai tentar aí também fazer um upgrade no próprio Zoom para ter opção de webinar, né? Por enquanto a gente tem opção só de reunião mesmo. E aí são Legal, 100 muito pessoas na sala, quer dizer, a gente tem uma certa limitação também. No webinar a gente pode ter até 500 pessoas. legal. Para os Tá bom. eventos maiores é mais interessante, né? Podemos começar, então? Acho que podemos. Eu vou fechar meu microfone aqui para não atrapalhar também. Beleza, então. Boa noite a todos. Agradeço mais uma vez aí a presença do nosso evento aí de Educação em Doenças Raras e da Imunidade. Hoje a gente tem o prazer de receber o Dr. Tiago Barros, ele é médico pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, hematologista e hemoterapeuta trabalhando na UFRJ. Ele também é mestre em hematologia pela UFRJ. Hoje a gente conta com o apoio da Sanofi, que tem participado com a gente aí de outras aulas também, e queria agradecer a presença de todos, agradecer a presença do Tiago. Tiago, pode compartilhar sua tela, começar, a gente deixa as perguntas para o final, geralmente, tá? Só lembrando de que a Denise vai compartilhar no chat o link para a lista de presença, quem puder preencher, por favor. Daqui a pouco ela vai compartilhar. Muito obrigado. Boa noite a todos. Vocês veem minha tela? Maravilha. Bom, prazer poder conversar com pessoas de tão alto nível técnico. É uma honra estar aqui hoje. Agradeço também a Sanofi pelo convite para falar de um tema que eu gosto muito, que são as microangiopatias trombóticas, e focar no que é importante o intensivista saber. Obviamente, isso vai chegar ao hematologista em algum momento, mas eu acho que capacitar as pessoas para enxergarem esse diagnóstico no meio da confusão, como o Newton colocou há pouco, é muito importante. Dentro da microangiopatia trombótica, a gente vai focar naquela que é mais estudada, ou melhor estudada, com trabalhos randomizados, e falar um pouco da terapia dela especificamente. Mas até chegar a ela, tem um árduo caminho pela frente. Esses são meus conflitos de interesse. Bom, para a gente falar de uma doença eminentemente vascular sistêmica, eu acho que vale a pena a gente lembrar um pouco, bem brevemente, sobre a hemostasia primária, porque tem muito a ver. A fisiopatologia envolve a hemostasia primária. Então, quando tem um dano endotelial, e a gente tem que enxergar o endotélio realmente como um tecido, né, superativo para coagulação, para inflamação, esse endotélio lesado, além de expor colágeno, que vai ser onde vai ancorar o fator de Van Willebrand para levar à adesão plaquetária, a agregação plaquetária e ativação de cascata de coagulação também para lesão endotélio. A gente ainda tem aí a rede de fibrina que vai ser formada já na hemostasia secundária, mas totalmente tudo interligado. E aí a gente acaba fazendo um bololô ali de rede de fibrina, com plaqueta, com hemácia. Isso impede a perda sanguínea pelo endotélio e, ao mesmo tempo, a fibrinólise vai controlando esse coágulo, para que a coisa não ganhe um tamanho excessivo dentro do vaso. Só que a gente tem que imaginar que isso aconteceu a partir da lesão pontual de um local do endotélio que precisa ser reparado. Então, essa noção inicial vai capacitar a gente para entender
o que acaba acontecendo numa microangiopatia trombótica. Na maioria delas, o que acontece é isso, mas de forma descontrolada e sem que haja uma lesão endotelial. Então, acomete praticamente todos os órgãos e tecidos do corpo. Você tem algum estímulo para esse fator de Wolff-Lembrandt grudar na parede do endotélio, sem que haja lesão do mesmo, faça com isso a adesão das plaquetas, a agregação das plaquetas, isso não em um ou dois vasos, mas na maioria dos vasos do nosso corpo, de forma descontrolada. Quando as hemácias tentam passar pelos capilares, pelos vasos de menor calibre, que estão com esses coágulos, com esses grumos ali, ela acaba sofrendo uma lesão mecânica, uma hemólise intravascular. E essa vai ser a fisiopatologia que a gente vai tentar entender da grande maioria das microangiopatias trombóticas, que vão cursar por isso, com o consumo dessas plaquetas que estão sendo utilizadas indevidamente para formar a cascata inicial da hemostasia primária, anemia hemolítica microangiopática, a hemólise é mecânica, e a gente enxerga isso no sangue periférico através dos esquizócitos, que são células, são hemácias fáceis da gente identificar, um bom técnico de patologia pode identificar, então, frente a uma suspeita diagnóstica, você pode ligar para o seu laboratório, falar com o seu técnico em patologia e perguntar, você está vendo esquizócito no sangue periférico? Ele provavelmente já vai te dar essa resposta antes mesmo do hemato chegar. Elevada contagem de reticulócito, claro, onde há hemólise, a gente espera que haja reticulocitose, né? E produtos outros da hemólise em si. O LDH aumenta, a aptoglobina consome, bilirrubina indireta vai aumentar. Então, mais ou menos, essa vai ser a fisiopatologia da coisa, um descontrole, uma desregulação. E como acontece em praticamente todos os órgãos, os sintomas podem vir de todos os órgãos. Então, a gente tem sintomas relacionados diretamente à anemia causada pela hemólise, à trombocitopenia com sangramentos, que pode acontecer, principalmente porque muitas dessas microangiopatias cursam com graves graus de trombocitopenia, e lesão de órgãos-alvo, sistema nervoso central, cardíaco, gastrointestinal e renal, com as mais diversas manifestações. Então, é interessante porque, às vezes, a gente está vendo um paciente com uma suspeita de microangiopatia trombótica e uma pancreatite, e a gente não consegue enxergar, não tem hipertrigliceridemia, não tem cálculo de onde vem a pancreatite, vem de isquemia. A microangiopatia trombótica é uma doença sistêmica, assim a gente deve encará-la. E a microangiopatia trombótica, quando a gente fala dela, a gente não está falando de um diagnóstico, a gente está falando meio de um diagnóstico sindrômico, onde várias doenças podem se encaixar, e mais do que se encaixar, compartilham características entre si. Então, dentro desse leque de microangiopatia trombótica, a gente primeiro tem que pensar nas principais causas secundárias da microangiopatia trombótica. São elas: gestação, doenças autoimunes, como o SAF, por exemplo, hipertensão maligna, seja relacionada à gravidez, uma eclâmpsia, seja numa paciente não grávida, infecções, quando muito graves, pacientes em uso de algumas drogas, como ciclopidina, tacrolimus, a gente sabe que tem relação, e CIVD, coagulação intravascular disseminada, que talvez, dentro do ambiente de terapia intensiva, se eu visse um paciente com uma bicitopenia e uma quantidade de esquizócito circulando, a primeira coisa que eu ia pensar para esse paciente, dependendo da gravidade dele, era em afastar a CIVD. Uma vez que a gente consegue sair um pouco dessas causas, digamos, secundárias para o que a gente está vendo, a gente entra aí sim nas microangiopatias trombóticas consideradas primárias, que basicamente para o adulto vão ser a síndrome hemolítica urêmica, que geralmente está vinculada a uma disfunção de complemento, com consumo plaquetário, anemia intravascular e disfunção renal, e a púrpura trombocitopênica trombótica, a mais famosa, talvez, a mais estudada, e a que tem uma terapia melhor e com melhores resultados hoje. E dentro da púrpura trombocitopênica trombótica, a gente ainda tem subdivisão da forma adquirida, que é mais de 90% dos casos do adulto, ou da forma congênita. Isso, visto de outra forma, pode trazer para a gente os diagnósticos em si que a gente pode buscar numa anamnese. Porque a maioria das vezes, a anamnese e o exame físico e a rotina laboratorial diária de um paciente de terapia intensiva já vão indicar para a gente um forte indício da causa secundária daquela microangiopatia trombótica. Então, a gente precisa pesquisar ativamente na anamnese essas doenças.
e esses exames. Só que veja que aqui, a maioria dos exames que eu vou utilizar, a gente pede mesmo sem estar investigando a microangiopatia trombótica, que é o hemograma, para ver a contagem plaquetária, os índices hemolíticos do paciente, a função renal, com a creatinina, um TAP, PTT e um fibrinogênio, para a gente afastar CIVD da forma aguda, que costuma alargar INR, alargar a relação de PTTA, consumir fibrinogênio, é uma boa forma da gente afastar ou ficar com esse diagnóstico. E quando a gente já conseguiu, através do laboratório, da anamnese, afastar as causas secundárias, aí sim, a gente precisa de um exame mais apurado, que é fundamental para quem estuda microangiopatia trombótica ter ele disponível e com resultado em curto prazo, que é a dosagem da atividade da enzima ADAMS13. A gente vai entender isso um pouco mais à frente, mas a gente vai ver que essa divisão, essa garantia do diagnóstico depende muito disso e do segmento também. Então, visto de uma forma bem clara para o clínico, para o residente, poder fazer esse diagnóstico diferencial e se situar frente a um quadro de anemia hemolítica com ou sem trombocitopenia, principalmente acompanhado de trombocitopenia, que é quando a gente vai suspeitar da microangiopatia trombótica, a gente tem essa tabelinha. De novo, vejam que eu não utilizo aqui nenhum exame que não esteja disponível em qualquer serviço hospitalar, não só em hospitais de grande porte. Então, a gente pesquisar coagulação, hemograma, reticulócito. A pesquisa do esquizócito, como eu falei, não é tecnicamente difícil de ser feita mesmo para o técnico, e o CUNDIS direto, que muitas vezes vai ajudar a gente no diagnóstico diferencial frequente, que é a síndrome de Evans. Evans, que é a trombocitopenia imune acompanhada da anemia hemolítica autoimune, normalmente não apresenta uma quantidade de esquizócitos marcante na periferia. Mas eu lembro que para você fazer o diagnóstico de uma microangiopatia trombótica, você precisa ter mais do que 1% de esquizócito dentro das hemácias contadas. Isso já é suficiente. Então, não é raro, numa lâmina de sangue periférico, mesmo normal, você encontrar um outro esquizócito perdido ali, por erro de distensão, que seja. Então, entra também no nosso diagnóstico diferencial, principalmente para um paciente que já tenha uma doença autoimune, como lúpus eritematoso sistêmico. Bem, falando um pouquinho de um algoritmo diagnóstico, quando a gente já está na fase de ter conseguido afastar as causas secundárias através da anamnese, exame físico, exames laboratoriais de rotina, aí a gente vai entrar numa bifurcação que normalmente vai seguir ou para o lado da síndrome hemolítica urêmica atípica, ou para o lado da púrpura trombocitopênica trombótica, que são as MATs primárias, digamos assim. E, de novo, a gente vai usar inicialmente recursos amplamente disponíveis, que é a creatinina e a plaqueta. A plaqueta na chuva típica, normalmente, ela é elevada ao diagnóstico. Não elevada acima dos valores de padrão, mas acima de 30.000 plaquetas. E a creatinina, logo na abertura do quadro, já costuma vir muito elevada. Já quando a gente está falando da púrpura trombocitopênica trombótica, a coisa se inverte. Normalmente ela gera gravíssimas trombocitopenias, menores do que 20, 30.000, frequentemente, com a função renal, pelo menos no início do quadro, ainda preservada. Então, a gente aplica um score que utiliza essas duas variáveis, que é o French score, e consegue dizer se ela está mais para o lado de uma ou de outra. Mas não tem jeito, nesse caso, para a gente ter a certeza do diagnóstico, do tratamento correto ser iniciado e do acompanhamento, a gente vai precisar da enzima ADAMS13. Ah, Thiago, mas para que você quer fazer esse diagnóstico esmiuçar tanto? Vai tudo acabar em plasmaférese. Isso é passado. Hoje em dia, a gente sabe que a chuva típica, embora muita gente ainda indique sim plasmaférese para ela, ela responde mal normalmente. A gente precisa, para a chuva típica, bloquear, inibir a via do complemento. Com isso, você tem respostas melhores, mas ainda nada muito excelente e que carecem de estudos randomizados para provar realmente a real eficácia. Já quando a gente cai para o lado da púrpura trombocitopênica trombótica, realmente, em primeira linha, ainda vai estar indicada a plasmaférese e imunossupressão, com boas respostas até, mas a gente já tem aí uma droga disponível, que a gente vai falar mais à frente, que é o caplacizumab. Então, você fazer essa bifurcação bem feita e saber exatamente a causa da sua microangiopatia trombótica
vai impactar no tratamento e, consequentemente, no desfecho do seu paciente. Agora, então, já que a gente está falando de doenças raras aqui, e a gente precisa escolher, pelo que eu entendo, uma doença rara bem estudada, com uma boa terapia disponível e comprovadamente eficaz, a gente vai falar sobre a púrpura trombocitopênica trombótica adquirida e utilizar ela como ilustração para as microangiopatias trombóticas de uma forma geral também. Por que a gente escolhe falar dela? Porque a fisiopatologia dela é muito bonita, o comportamento clínico, o paciente parece que leu o Harrison de cabo a rabo, ele pode apresentar praticamente tudo que a gente entende dentro da clínica, da medicina interna, e porque ela acomete mulheres jovens. Então, isso deixa a gente muito intrigado e muito incomodado de perder uma paciente dessas ou de não ter um bom manejo dessa paciente. Bom, falando então da fisiopatologia dela, é parecido com aquilo que eu falei no início, só muda um pouquinho, porque aqui a gente tem um anticorpo, normalmente da classe IgG, que vai se ligar à enzima ADAS13, que é responsável pela clivagem do multímero de von Willebrand. E quando o inibidor, esse anticorpo, se liga na enzima e ela perde a sua atividade, esses multímeros passam a circular maiores do que deveriam e mais ativos do que deveriam dentro do vaso. Então, eles vão se grudar ao endotélio, mesmo sem exposição de colágeno, ou seja, mesmo sem lesão endotelial subjacente, e vão iniciar todo aquele processo de adesão e agregação plaquetária que a gente falou lá atrás. As hemácias tentando passar por ali acabam sendo lesadas mecanicamente, hemólise intravascular, e aí começa tudo. Então, aqui é onde a gente tem melhor explicado e melhor estudada a fisiopatologia de uma microangiopatía trombótica. Quem já estudou PTT, e normalmente todos nós estudamos, porque é uma coisa que cai muito em prova, é muito frequente, né, essa cobrança em prova, sabe que cursa com uma pêntade de febre, púrpura, né, com trombocitopenia, anemia hemolítica microangiopática, manifestações neurológicas e disfunção renal. Só que se a gente esperar essa pêntade aparecer, a gente vai fazer o diagnóstico em menos de 10% dos casos. Como eu falei, a gente hoje sabe que o acometimento renal, por exemplo, é tardio. Então, se você depende dele para fazer o seu diagnóstico, é porque você já papou uma grande mosca e perdeu muito tempo. O que a gente quer é capacitar o clínico, o intensivista, a reconhecer a possibilidade da microangiopatia trombótica e a chamar o hematologista muito antes dessa pêntade se desenvolver. Aqui, tudo que eu falei ilustrado pela patologia. A gente vê trombose, né, trombos hialinos dentro de pequenos vasos em vários tecidos, em vários órgãos, e aí isso pode fazer, obviamente, um acometimento sistêmico e com variáveis múltiplas, aí, infinitas possibilidades. Bom, dentro da pêntade, a gente não fala de nenhum sintoma gastrointestinal e cardíaco, o que é muito interessante, porque eles são extremamente prevalentes nessa população. Os sintomas gastrointestinais, principalmente dor abdominal, está presente em mais de 1/3 dos pacientes com diagnóstico de PTT. E o acometimento cardíaco, embora não tão clinicamente detectável, mas a gente vê com elevação de troponina, alteração de ecocardiograma, e lembrar, a gente está falando aqui de pequenos vasos, então a gente não tem obrigatoriamente uma parede fortemente acometida, um cateterismo alterado, nada disso. Mas é uma causa importante de óbito nessa população e um óbito precoce, agudo, por morte súbita. Como eu disse, a PTT, a gente já sabe, é uma doença rara, senão não estaríamos aqui. Ela é rara num nível que a gente não consegue definir no Brasil, por subnotificação e por subdiagnóstico. Subnotificação, a gente precisa de um registro unificado para poder enxergar melhor a prevalência no nosso país, a gente ainda não tem, e o subdiagnóstico é um problema que a gente está tentando tratar aqui hoje, por exemplo. Então, a gente precisa capacitar quem vai receber esse paciente ou ver a microangiopatia trombótica aparecer, a reconhecê-la. Quem faz isso? O emergencista e o médico da terapia intensiva, principalmente. Quando a gente tem um registro mais confiável, como é o caso de Oklahoma, o registro de Oklahoma dos Estados Unidos, a gente enxerga que de 3 a 4 casos por milhão de habitantes é o esperado para essa doença. Ora, Tiago, então por que estudar tanto, desenvolver droga e tudo para uma doença tão rara?
de novo, um dos motivos é que ela tem uma mortalidade muito elevada, se não tratada, e os primeiros episódios costumam acontecer em mulheres jovens. Isso é muito impactante, não que se fosse uma acidose a gente não daria devida importância, mas a gente sabe o quão angustiante é você estar com uma jovem puérpera que acabou de dar à luz de 30 e poucos anos na sua mão, abrindo uma púrpura trombocitopênica trombótica. E é muito difícil a gente conseguir antever a pessoa que vai desenvolver essa microangiopatia. A gente tem alguns fatores fracamente relacionados à doença, mas que não nos permitem dar esse passo à frente. Então, a gente precisa realmente ter um quadro clínico laboratorial instalado para poder suspeitar. Mas a gente sabe que ela é mais prevalente no sexo feminino, na etnia negra, em mulheres obesas, e tem já alguns fatores genéticos reconhecidos, mas, de novo, fraca interatividade, né? Fraca relação. Bom, quando a gente pensa em microangiopatia trombótica, eu acho que a gente já ganha uma estrelinha, já é um excelente caminho andado. Mas a gente pode esmiuçar isso, de novo, com exames facilmente disponíveis para todos nós, para quando chamarmos o hematologista, já darmos para ele a coisa pronta, praticamente. Então, para isso, a gente tem o Plasmic Score. O que é o Plasmic Score? Ele é uma escala que permite você fazer uma probabilidade pré-teste para a dosagem da Adams 13. Se essa probabilidade pré-teste for alta, com uma pontuação de 6 ou 7, você tem mais de 80% de chance de ter um consumo da Adams 13 e de o seu diagnóstico ser púrpura trombocitopênica trombótica. Quando você está falando ali com uma pontuação de 4 ou menos, essa pontuação é baixa, você sabe que a chance de uma dosagem de Adams 13 mostrar uma atividade consumida, uma atividade baixa, é muito pequena. Talvez não valha a pena você correr atrás desse diagnóstico e sim perseguir outras causas para sua microangiopatia nesse cenário. E tem o intermediário, que é quando você tem 5 pontos, aí realmente a Adams 13 pode te ajudar se você não tiver um outro diagnóstico mais provável na mesa. E o que leva em conta essa escala? A contagem plaquetária, o nível de creatinina, a presença documentada de hemólise, e veja, o LDH não entra aqui, isso é um erro muito frequente. Não ter câncer ativo, não ter histórico de transplante de órgão sólido ou células-tronco. Por que isso? Porque isso eu estou fazendo diagnóstico diferencial com as microangiopatias trombóticas secundárias. Mesma coisa o INR. Tá? Eu estou usando ele para fazer o diagnóstico diferencial, principalmente com CIVD. E o VCM baixo? O VCM baixo é porque o reticulócito, como é um fragmento de hemácia, ele tende a jogar o VCM para baixo. É uma das poucas causas que a gente tem de anemia hemolítica que cursa com reticulocitose, mas o VCM não aumenta. Então, é uma pista muito boa também para a gente, pontua na escala do Plasmic Score. E a escala de frente, eu já falei para vocês, é quando a gente já sabe que é uma microangiopatia trombótica primária e quer diferenciar só entre PTT e issue atípica. Aí a gente utiliza a creatinina e a plaqueta. Quanto mais pontuar, maior a chance da gente estar lidando com a PTT. Bom, uma vez que a gente foi capacitado minimamente a fazer o diagnóstico, a gente precisa agora pensar no tratamento. E o tratamento da PTT passa por 3 pilares. O primeiro pilar, bom, se a gente está com um nível de Adams 13 baixo e aí está o problema todo, vamos dar Adams 13 para o paciente. Não existe disponível Adams 13 liofilizada, por exemplo, como um hemoderivado. Mas a gente tem plasma humano de doadores saudáveis, nos quais a atividade da Adams 13 a gente presume que seja normal. E é estável a Adams 13 após o descongelamento. Então, a gente tem que dar plasma para o nosso paciente. Como? Transfusão simples ou plasmaférese. Como a plasmaférese permite a gente trabalhar com volumes muito maiores, sem fazer sobrecarga circulatória, sem fazer outros problemas, é óbvio que o resultado com ela é muito superior. Então, a gente indica plasmaférese para repor a Adams 13. Ao mesmo tempo, a gente precisa atacar o problema. Se o problema é um anticorpo IgG inibidor, a gente precisa atacar o linfócito que está produzindo ele e o T regulador que não está regulando esse linfócito. Então, a gente usa imunomodulação, imunossupressão, principalmente corticoide e rituximab em primeira linha. E o terceiro ponto é, se o problema passa por um fator de von Willebrand que está aderindo e agregando as minhas plaquetas, que tal eu atacar a interação entre eles, entre o von Willebrand e a plaqueta em si, e aí surge uma droga específica, que é o caplacizumab.
Bom, não só diagnosticar, tratar e conseguir bons resultados em termos de sobrevida global é importante. A gente precisa atuar rapidamente também, porque a gente tem um problema muito grande quando a gente demora a fazer esse diagnóstico, quando a gente não está capacitado a fazer esse diagnóstico, que é o que a gente chama de qualidade de vida impactada a longo prazo. Então, vejam, a gente sabe que, se não tratada, é praticamente letal em 100% das vezes, em mais de 90% das vezes. Mesmo tratando adequadamente, a gente ainda tem cerca de 20% na prática diária de mortalidade aguda. E 42% dos pacientes podem não morrer, mas são refratários à plasmaférese e imunossupressão no primeiro momento. Então, não só fazer o diagnóstico precoce, tratar corretamente pensando em sobrevida, mas também pensando que durante essa exposição do paciente a toda a isquemia causada pela doença, pelos órgãos, nos órgãos-alvo, a gente vai ter a longo prazo perda de qualidade de vida. Então, é super interessante eu falar assim, olha, minha paciente de 35 anos puérpera sobreviveu, claro que é isso que eu quero, mas esse talvez seja o meu desfecho primário. Mas ela sobreviveu bem? Ah, não, ela teve um AVE hemorrágico porque demorou muito a responder, ficou trombocitopênica, e agora ela está em cima de uma cama para o resto da vida, não pode cuidar do filho. Ah, ela infartou, e aí agora, por conta do infarto, ela tem um monte de restrição de qualidade de vida aos 35 anos. Então, a gente precisa saber que, mais do que diagnosticar precoce e iniciar o tratamento precoce, a gente precisa atingir uma remissão precoce. E para tentar organizar um pouco todo esse raciocínio, somente em 2020, em julho de 2020, surgiram 2 guidelines, na verdade é um guideline desmembrado em 2, para diagnóstico e tratamento dessa doença. Foi publicado pela Sociedade Internacional de Hemostasia e Trombose, e, basicamente, o que ele vai falar na parte de diagnóstico é que a gente deve, frente à suspeita, aplicar o Plasmic Score. Se ele tiver um alto risco pelo Plasmic Score, que a gente já inicie o tratamento completo com imunossupressão, plasmaférese e caplacizumab. E, claro, em paralelo, a gente vai dosar a atividade da ADANS13 para fechar o nosso diagnóstico, né? E se, por acaso, a ADANS13 não vier consumida, a gente errou, a gente dá um passo atrás, retira e repensa no caso. Já se a gente estiver lidando com uma probabilidade pelo Plasmic baixa ou intermediária, o ideal, você pode até avaliar começar corticoide e plasmaférese, dependendo da gravidade do seu paciente, mas o ideal é que você consiga esperar essa dosagem da enzima ADANS13. Mas é óbvio que você não pode esperar muito tempo. Idealmente, isso deva sair em até 72 horas para você, porque tempo aqui não só é vida, mas também é viabilidade de órgão-alvo. E existe um cenário que a gente espera que não seja a realidade em breve de ninguém, né, mas que você pode não ter acesso à dosagem da enzima ADANS13. E se isso acontece, se você não tem acesso a essa dosagem, bem, aí nem pensar em usar essa droga, o caplacizumab, que é uma droga ainda de alto custo e que traz consigo alguns efeitos colaterais. Então, a gente precisa da enzima não só para o diagnóstico e para o monitoramento, para oferecer também o tratamento correto para o nosso paciente e o mais eficaz. Em termos terapêuticos, o que a gente tem do resumo foi um pouco frustrante, porque não mudou muito do que a gente já sabia e eles não foram além para responder o que a gente não sabia. Então, o que a gente tem de recomendação do guideline? Adicionar corticoide, a plasmaférese, ao diagnóstico, ou a recaída. Todos já fazíamos, a gente só não sabe a dose certa e continua sem saber. O guideline não diz para a gente. Algo em pelo menos 1 miligrama quilo dia, talvez a pulsoterapia no doente muito grave, mas parece trazer mais morbidade do que benefício. Então, de 1 a 2 miligramas quilo dia talvez seja mais aceito, mas o guideline lavou suas mãos. Usa o rituximab em primeira linha ou na recaída, e aí a gente entra num grande problema. No público, a gente não vai ter esse rituximab disponível, e no privado, poucos planos vão disponibilizar o rituximab para essa doença, a gente vai ter que brigar bastante por isso também, para conseguir seguir o guideline corretamente. E o quinto elemento aí, o número 5, seria utilizar o caplacizumab, seja no evento agudo, seja na recidiva, mas é uma recomendação condicional, porque a gente precisa ter certa experiência e acesso à dosagem da DANS13 para que isso aconteça. Tá? Muito importante, a gente vê pelo nível de evidência, né, é o único item aqui que tem 2 estudos controlados e randomizados
e que ganha no grau de evidência uma certeza moderada, porque é a única droga que foi realmente estudada e aprovada para o tratamento da PTTA. Então, baseado justamente nesses 2 trials randomizados, que a gente vai passar rapidamente por eles, é que a gente hoje tem essas recomendações de utilização do caplacizumab para tratar a doença. O que é, então, o caplacizumab? Ele é um nanoanticorpo, uma tecnologia supernova, que tem a capacidade de se ligar, e se ligar muito especificamente ao domínio A1 do fator de von Willebrand, impedindo a interação desse domínio com a plaqueta. Então, basicamente, o que a gente faz aqui é impedir a adesão plaquetária ao fator de von Willebrand, e aí, com isso, não tem adesão, não tem agregação, não tem grumo plaquetário, não tem vaso ocluído, não tem hemólise intravascular. Resolve-se o problema. Aqui só demonstrando, então a gente espera que a ADAMS 13 ela corte o nosso multímero de von Willebrand, né, para que ele não fique passeando e grudando no endotélio à toa. Como a gente perdeu a atividade da ADAMS 13, isso acaba acontecendo, mas quando a gente usa o caplacizumab, a gente protege, esconde esse domínio A1 do multímero de von Willebrand e a plaqueta consegue circular sem aderir. Sobre os estudos que aprovaram a droga, o primeiro estudo foi o TITAN. Os dois são parecidos, mas têm diferenças que vão ser muito impactantes. Basicamente, são estudos randomizados que faziam terapêutica convencional com plasmaférese, e nesse estudo poderia ou não haver imunossupressão, o centro escolhia, e um grupo receberia placebo, o outro caplacizumab, a partir do início da plasmaférese. Esse caplacizumab seria mantido por 30 dias, depois disso seria suspenso e o paciente continuaria sendo acompanhado por até 90 dias. Como desfecho primário, eles queriam ver o tempo para resposta plaquetária, e como desfecho secundário, remissão completa, exacerbações e recidivas, e aí a gente está falando mais ou menos da mesma coisa, só o que muda é o tempo, tá? Menos de 30 dias exacerba, mais de 30 dias recidiva. E algumas análises pós-hoc para eventos tromboembólicos e farmacocinética, farmacodinâmica da droga. Infelizmente, mesmo sendo um trabalho multicêntrico, a gente vê que eles não conseguiram rolar uma grande quantidade de pacientes, foi menos, inclusive, do que o previsto inicialmente no estudo, mas foi o suficiente para a gente enxergar algumas coisas interessantes. Os grupos eram muito parecidos entre si, bem comparáveis. O grupo do placebo recebeu mais rituximab e mais corticoide, o que poderia dar a eles uma certa vantagem, mas não foi o que aconteceu, então tudo bem. O desfecho primário fica claro que a qualquer momento a normalização de plaquetas se deu mais precoce no grupo que usou caplacizumab do que no grupo placebo, que era o que eles queriam. Isso é muito bom, porque isso é sinal de que você não está não está consumindo plaqueta, então não está formando trombo, não está expondo o seu paciente à isquemia de vários órgãos e tecidos. E em relação à exacerbação e recidiva, lembrando que o que diferencia aqui é o tempo nos quais elas acontecem, uma coisa muito interessante. No grupo do caplacizumab, no início, enquanto estava em uso da droga, a gente praticamente não teve aí refratariedade ou exacerbação. Já no grupo placebo, a gente teve uma quantidade grande de exacerbação precoce. Quando a gente vai enxergar a recidiva, a coisa se inverte. O que parece é que o grupo placebo exacerbou precocemente porque não tinha o cápula, mas quando você suspende o cápula, você parece voltar ao mesmo problema que tinha antes, e esse pessoal começa a recidivar no primeiro ano ainda. Isso foi um pouco frustrante, mas quando foram estudar isso a fundo, eles acharam aí, eureka, né, a grande explicação. Os pacientes que, na verdade, tinham exacerbação ou recidivavam, eles tinham a última dosagem da ADAMS 13 durante o acompanhamento ainda não normalizada. Então, isso mostrou para a gente algo muito interessante. A gente estava perseguindo, na verdade, o tempo todo, uma remissão hematológica, que sempre foi o nosso endpoint para tratar a PTT, normalização da plaqueta e do LDH, quando, na verdade, o que a gente tinha que perseguir não era a ponta do iceberg, mas era o que estava lá no fundo, que era a normalização da atividade da ADAMS 13. E aí, depois que isso ficou muito claro, a gente vai ver que isso vai ajudar bastante para o outro trabalho, fase 3, que é o TITAN. Desculpa, o Hércules. Aqui mostrando só, né, a falha também, que aconteceu muito mais frequentemente
no grupo placebo do que no caplacizumab, mostrando que a refratariedade do tratamento é combatida pelo capla também, o que faz todo sentido pela utilização da droga. E os eventos adversos foram igualmente presentes nos dois grupos, um pouco mais comum os eventos adversos relacionados a menores sangramentos, o que era esperado, uma vez que a droga age justamente impedindo a adesão plaquetária. Então, epistaxe, principalmente, foi mais comum no grupo do capla. Mas eventos adversos graves não foram tão proibitivos, muito pelo contrário, né? A gente conseguiu aí que todos os pacientes praticamente aceitassem a droga. Isso aqui mostrando o que levou à interrupção do estudo. Então, só 4 pacientes tiveram que interromper o caplacizumab, e por motivos diversos aí, que talvez não necessariamente estejam diretamente relacionados aí à droga em si. Então, resumo, né, o desfecho primário foi atingido, mas ele deixou um gostinho de quero mais, porque os pacientes, quando você suspendia a droga, começavam a entrar em atividade de doença de novo. E aí surge o estudo fase 3, o Hércules. Esse sim conseguiu arrolar uma quantidade maior de centro participante e de pacientes, e a gente conseguiu uma conclusão mais robusta, e até porque o estudo dele é parecido, o desenho do estudo, mas muda. Veja que aqui tem 2 grandes alterações. A primeira era permitido que o paciente que apresentasse essa exacerbação ou uma refratariedade migrasse para o grupo e recebesse caplacizumab. Isso já é algo muito interessante, porque a gente vai poder abrir depois, ver o que aconteceu nesse grupo do caplacizumab aberto. E a outra coisa é que, se ao término dos 30 dias a atividade da DANS13 ainda estivesse não normalizada, o médico podia prorrogar por mais 7 dias, isso em até 4 vezes, ou seja, até 28 dias no final a mais de caplacizumab, estendendo o uso do capla, controlando a atividade da DANS13. O que ele fazia? Bom, se a DANS13 ainda está consumida, ele sabia que o que ele precisava era aumentar a imunossupressão antes de retirar a droga, o caplacizumab. Aqui mostrando o desenho do estudo, muito parecido, né? A primeira dose é venosa, as demais subcutâneas. Isso é muito importante, porque o seu paciente, se ele entrar em remissão, ele pode ser deshospitalizado e continuar recebendo a droga em nível ambulatorial via day clinic, tá? E aqui, basicamente, o período de extensão, a cada 7 dias ele era avaliado a DANS13 e o médico podia optar por manter o caplacizumab por até mais 28 dias depois dos 30 completos. O regime da plasmaférese e do corticoide aqui foi mais duro, digamos assim. A plasmaférese seguiram as recomendações da ASFA, nada que chame muita atenção, e era obrigatório a utilização do corticosteroide 1 mg quilo dia, venoso ou oral, nos 2 grupos. E o rituximab ficava a critério de cada um. E os principais desfechos analisados foram os mesmos do TITAN, basicamente. Aqui a gente vê que o N subiu bastante, né? Isso foi muito interessante para a gente, e a gente aqui vai ter alguns 28 pacientes depois que a gente vai avaliar do caplacizumab aberto, ou seja, os pacientes que por algum motivo eram refratários ou tiveram recidiva precoce puderam migrar para o grupo e receber o caplacizumab. Aqui mostrando que os grupos eram bem equilibrados entre si, inclusive em relação às terapêuticas que receberam, exceto, obviamente, o caplacizumab. E aqui a gente vê, né, o número dos desfechos, né, combinados, os desfechos, digamos assim, indesejados combinados. A gente vê que foram 9 pacientes, o que significa 12% no grupo do capla versus 49% no placebo. No grupo do capla, chama atenção, a maioria deles evoluiu com um evento tromboembólico maior, o que foi muito ruim, porque a gente esperava estar protegendo mais esse paciente disso, mas, enfim, tem muitas variáveis aí também. E, disparado, o que mais chamou a atenção, o que mais impactou no grupo placebo, foi a exacerbação da doença durante o acompanhamento. Então, a gente teve somente 4% dos pacientes no grupo do caplacizumab levando à exacerbação. Foram 3 pacientes, sendo que 2 foram para o capla aberto. E no grupo placebo, 28 pacientes apresentaram a exacerbação e 26 deles migraram para o grupo do capla aberto. A gente vê aqui a recidiva da PTT também foi maior no grupo placebo durante o acompanhamento do que no grupo caplacizumab durante o período. E interessante, a gente vê que, de novo, os pacientes que exacerbam, que recidivam, foram os que mantiveram, na grande maioria das vezes, a enzima abaixo de 10% a atividade da enzima. Então, o que a gente tem que perseguir e tem que acompanhar não é só o hemograma, é a DANS13.
Aqui mostrando algo muito interessante, principalmente para os gestores, né? A gente mostra que a droga é muito cara, sem dúvida nenhuma que é ainda, mas a gente vê que a gente consegue reduzir bastante o número de dias de plasmaférese, a gente reduz volume plasmático de plasma infundido, diminui bastante o número de dias na terapia intensiva e o número de dias de internação hospitalar. Então, isso também, acho que, além de todo o bem que causa a droga, tem que entrar na conta também. E em relação aos eventos adversos mais frequentes, a gente teve aí, de novo, a epistaxe aparecendo no grupo do capacizumab, e aqui em 12%, né, a PTT realmente aparecendo também, muito menos frequentemente do que no grupo placebo, que foi 39% dos casos, a PTT apareceu novamente. Aqui a gente tem um resumo do que aconteceu com os pacientes no grupo capa aberto, e isso é muito interessante, porque esse resumo mostra para a gente o seguinte: mesmo o paciente que a gente não pôde ou optou por não tratar com cablasizumab no primeiro momento, se ele se mostra refratário ou se ele exacerba precocemente doença, o cablasizumab entrando como droga de resgate funciona maravilhosamente bem. Então, isso traz para a gente mais uma segurança de que o capla deve ser usado em primeira linha, mas se a gente perdeu a oportunidade de usar em primeira linha, não deve deixar de usar na recaída ou na refratariedade, porque a gente consegue resgatar esses pacientes. Bom, as conclusões do estudo Hércules, então, né, que o caplacizumab vai impedir, né, a adesão fisiopatológica das plaquetas, né, toda aquela fisiopatologia já falada. Ele apresentou 1,5 vezes mais chance de obter resposta hematológica, né, em qualquer momento do que os pacientes tratados com placebo. O prognóstico composto de morte relacionada a PTT, exacerbação ou evento tromboembólico, ele também foi melhor do que o grupo placebo. Preveniu recaída, principalmente quando a gente consegue prolongar o seu uso até a normalização da enzima ADAS13, e o perfil de segurança, de novo, se mostrou adequado para o que a gente queria. Cabe aqui uma única manifestação, digamos assim: a gente não teve nenhum óbito no grupo caplacizumab em nenhum dos dois trabalhos, nem no Titan nem no Hércules, e teve uma mortalidade muito menor do que 20% no grupo placebo. Isso mostra para a gente que a gente pode estar vivendo um viés de seleção dentro desses trabalhos. A gente lidar com uma mortalidade muito abaixo do que era esperado nem sempre é uma boa notícia, né? Mas, dentro do que temos hoje de trabalho randomizado, bem desenhado, sem dúvida nenhuma, a droga se mostrou muito eficaz. Obrigado. Obrigado, Thiago. Foi excelente a apresentação. A gente vai abrir para as perguntas agora. A gente já tem uma pergunta aqui no chat, que entra muito... acho que eles fizeram a pergunta bem no início, não está identificado quem foi, mas depois, acho que uns 3, 4 slides depois, você fez aquela tabelinha comparando lá a PTT com a PTI, com anemia hemolítica, mostrando a questão do CUMBS. Então, eu queria que você reforçasse essa ideia aí do entendimento, como é que a gente diferencia essas doenças de acordo com a positividade ou não do CUMBS. E aproveitando o gancho dessa pergunta, muitas vezes os pacientes recebem aí uma terapia transfusional prévia até ter um diagnóstico. Você acha que essa transfusão prévia, depois fazer o CUMBS, o quanto que isso impactaria ou atrapalharia o nosso diagnóstico? Você teria como a gente contornar e não ficar atrapalhado por isso? Perfeito, excelente, porque a gente sabe que cerca de 15% dos pacientes que estão dentro de um ambiente de terapia intensiva têm um CUMBS direto positivo, sem que isso tenha nenhum evento hemolítico ou imune relacionado, por conta de principalmente uso de drogas, cefalosporinas e condições diversas. Então, a gente tem que tomar também esse cuidado ao interpretar um CUMBS direto positivo numa microangiopatia trombótica que tem tudo para ser PTT. Mas o CUMBS ajuda a gente bastante, principalmente quando a gente está lidando ali com uma anemia hemolítica que não tem muitos esquizócitos na periferia, que não tem hemoglobinúria na urina, ou seja, parece que a hemólise não está acontecendo em nível intravascular, porque a hemólise intravascular, ela abre um diagnóstico diferencial de microangiopatia trombótica, hemoglobinúria paroxística noturna, claro, mas ela é infrequente. O mais frequente, a gente tem uma anemia hemolítica extravascular, e o que a gente vai ver
né, enquanto tradução disso no sangue periférico, por exemplo, é o microesferócito, são outros achados, né? Então, o cúmbio direto, às vezes, ele vem para somar nesse diagnóstico diferencial, mas ele não vai ser ali a pedra fundamental da coisa. O diagnóstico da PTT vai depender da dosagem da DANS13, sim, mas se você tem uma paciente lúpica, que interna com trombocitopenia e anemia hemolítica, você vai no sangue periférico dela, ela está em franca atividade de doença, o sangue periférico dela tem mais microesferócitos e raros esquizócitos. Esse cúmbio direto está positivo, 3, 4 cruzes principalmente, você tende a pensar mais em Ivans do que numa PTT, uma microangiopatía trombótica. Mas é óbvio que não vai ser um liga-desliga, um sim ou não, né? A gente não vai ter que ter muito bom senso para interpretar. Mas ele entra, sim, como mais um exame solicitado para ajudar a gente. Legal. E outra pergunta que eu tenho é sobre, porque tem muito lugar que não tem como dosar a atividade da DANS13. E tem o programa de apoio do laboratório que faz a coleta, você aciona, faz a coleta e leva para o centro de referência para fazer a avaliação. E eu queria que você comentasse sobre a estabilidade do exame. Entendeu? Tipo, você tem tanto tempo para fazer análise, como é que tá sendo tratado e sendo encarado isso aí no manejo dos pacientes? Perfeito. Bom, fazer o exame, a gente talvez na rede privada consiga. O problema é que a gente precisa desse resultado num tempo hábil para você tomar as decisões. E isso, normalmente, 48 horas é um tempo máximo que a gente pode esperar. Então, eu acho muito interessante essa proposta de isso ser feito, né, através de vouchers, da Sanofi estar envolvida nisso, porque isso, primeiro, disponibiliza para praticamente todo mundo, né? Na UFRJ, por exemplo, a gente já dosou 3 vezes, então, mesmo no ambiente público, a gente tem isso disponível e o resultado sai rápido, então funciona muito bem. Em termos de estabilidade da amostra, né? Você vai precisar se preocupar em colher essas amostras antes da paciente ter recebido plasma, isso talvez seja o mais impactante. Se essa paciente recebeu transfusão de plasma recente, você pode ter um falso negativo para o seu exame, porque você já repôs a DANS13 para ela, mas se você conseguiu as amostras antes disso, você vai manipular essas amostras o quanto antes com centrifugação, qualquer laboratório tem uma centrífuga de tubo, vai retirar o sobrenadante e vai congelar. Então, não tem muito mistério, não. Da primeira vez, até para não ter problemas pré-analíticos, né, como era um caso muito difícil, eu fiz questão de eu mesmo ler as instruções e eu fazer a manipulação, e eu não tenho experiência tão grande assim de bancada, mas foi tranquilo. Então, eu acho que é realmente factível utilizar o programa e é fácil, não tem dificuldade, não. Não, perfeito. A gente, até o Leonardo está comentando que lá no hospital a gente tem como fazer atividade, mas eu estava comentando sobre locais que não têm essa preocupação da estabilidade da amostra. Uhum. E a gente tem mais uma pergunta da Emily. A Emily é reumatologista, trabalha com a gente lá no hospital, e ela está perguntando sobre a anticoagulação na microangiopatia trombótica renal ou o uso de aspirina. Olha, qualquer resposta que eu dê aqui é mais uma opinião pessoal do que algo muito estabelecido e respaldado, tá? Isso não foi adequadamente estudado, o guideline cita isso dizendo que não tem como sugerir que você faça essa droga, principalmente utilizar a aspirina, que é uma droga que vai agir na hemostasia primária também nesses pacientes, você pode estar elevando o risco de sangramento sem ter um benefício comprovado da sua terapêutica, né? Então, não está recomendado de forma usual, até porque é uma trombocitopenia normalmente bem grave, mas há quem utilize, sim, e os dados que a gente tem de literatura ainda são um pouco conflitantes, a maioria aponta para não ver benefício, tá? Então, normalmente, a gente não indica que inicie-se aspirina, e o Clexane em si, a anticoagulação plena, não faz muito sentido também, porque, como a gente viu, tudo está muito mais relacionado à hemostasia primária, não tem lesão endotelial, não tem liberação de fator tecidual, não tem ativação da cascata da coagulação, então, eu acho que não há necessidade da anticoagulação, mas a gente sabe que é uma doença que cursa com muito
tromboembolismo, então a profilaxia é quase sempre recomendada, assim, com Clexane. Exceto o paciente que tem sangramento ativo já, a Uhum, gente sempre faz Clexane profilático, ou equivalente, né? Faz legal. profilaxia. E eu queria também aproveitar a pergunta, porque para resumir, assim, o que eu entendi do que você apresentou é que o caplacizumab é tipo uma ponte, ele vai segurar o paciente sem dano, sem complicação, enquanto o imunossupressor, corticóide, o que quer que seja o rituximab que está fazendo junto, vai trabalhando para diminuir o processo da autoimunidade aí na questão. E a plasmaférese vai segurando, ele vai repondo das 13, enquanto os outros remédios vão funcionando. E a gente sabe que o rituximab também demora um tempinho para funcionar. Então, mas é uma ponte para minimizar danos. Não sei se eu posso resumir assim. Sua leitura é perfeita. Na verdade, o que trata a PTTA é a imunossupressão. O que a gente quer é que até que o momento em que essa imunossupressão consiga reduzir o inibidor e elevar a atividade enzimática, essa paciente esteja protegida. Então, que ela não esteja trombocitopênica e que ela não esteja formando trombo para todo lado. Então, o que a gente quer com o capacizumab ou com a plasmaférese, o que quer que seja, é fazer com que essa paciente entre em remissão hematológica, enquanto a imunossupressão faz a atividade da DANS13 voltar por si só. Mas é perfeito, a droga não vai substituir nunca a necessidade de imunossupressão. A necessidade da plasmaférese, talvez. A gente já tem alguns trabalhos interessantes em testemunho de Jeová, em outros cenários, onde a plasmaférese não pode ser iniciada. Utilizar somente imunossupressão com caplacizumab trouxeram bons resultados. Então, perspectivas futuras, talvez, algum corajoso aí de fazer esse trabalho, Mas mas no tendo momento, acesso rápido, né? O problema é o acesso, né? Você tem que ter o acesso rápido, né? com certeza, a droga tem que estar disponível, porque é uma doença que não te permite esperar. É uma Exatamente. doença que a mortalidade precoce é muito alta, então a gente tem que agir rápido mesmo. Então, o indicado ainda é, em primeira linha, plasmaférese, caplacizumab e imunossupressão. E aí é o grande problema, né? Se eu estou dizendo que a droga que trata mesmo essa doença é o imunossupressor, a gente ter tanta dificuldade para liberar uma droga que já foi documentada em bons trabalhos, que reduz riscos de recaída precoce, aumenta a resposta, que é o rituximab, é uma pena, né? A gente ainda tem que ficar lutando para conseguir liberar uma Pelos droga. dois, né? Exato, exato. Tá bom. E uma última pergunta também. Quando você fala sempre, todas as apresentações falam que uns 90 e tantos por cento que precisam da plasmaférese ou o tratamento específico, outros que podem conseguir uma remissão. Como é que é esse não é o 100%? Quem são esses pacientes que não seguem o Harrison, que nem você falou? Na verdade, a gente tem duas situações. A situação número um é que de 4 a 10% das PTTs são congênitas. E elas abrem, a maioria das vezes, elas abrem no puerpério, ou em situações, né, pós-trauma, cirurgia, situações em que o fator de von Willebrand aumentou muito, e aí uma paciente que já tinha um nível mais baixo da ADAMS13 desequilibra e abre doença. Essas pacientes respondem, como não tem inibidor, como não tem anticorpo, elas aproveitam muito bem a DANS13 que você dá. Então, a transfusão de plasma na PTT congênita pura responde maravilhosamente bem. Você não precisa de plasmaférese, não precisa de imunossupressão, nem faz sentido dar. E aí tem esse grupo. E tem um outro grupo, que é um trabalho da New England, na década de 90, se não me engano, que tratou PTTA adquirida com inibidor e tudo, só com transfusão de plasma, porque não tinha plasmaférese disponível. E 30% entrou em remissão hematológica. Então, dar plasma é melhor do que não dar nada. A plasmaférese já foi comparada com plasma e ganhou de lavada, tá? Mas se você está num hospital que não tem como fazer plasmaférese hoje, começa plasma fresco para o seu paciente, garante que ele não vai fazer sobrecarga circulatória, e quando der, você transfere ele. Mas eu vivi uma situação interessante quando estava começando a hematologia no Hospital do Rio de Janeiro, que não tinha plasmaférese, um hospital pequeno, e a gente começou plasma para uma paciente jovem, só com PTTA, e quando ela conseguiu a vaga no hospital universitário até da UERJ, uns 5 dias depois, ela já estava com critério de remissão hematológica. Ela respondeu a plasma, a gente até levou para o EMO, que é o Congresso Brasileiro de Hematologia, o caso,
mas logo depois ela teve uma recaída super precoce e aí precisou fazer a plasmaférese. Então ela seguiu ali esse grupo e é isso que acontece mesmo. E para as lúpicas, assim, você acha que a imunossupressão para doença de base basta também ou precisa ser mais agressivo? Olha, as púrpuras trombocitopênicas trombóticas adquiridas secundárias a outras doenças ou que vêm junto de outras doenças autoimunes ou linfoproliferativas, que às vezes acontece, elas tendem a responder pior. Então, a orientação é que se comece sempre rituximab, nesses casos, mais ainda do que na PTTA não relacionada, e que você pegue pesado na imunossupressão sempre. Então, uma lúpica que abre uma PTTA, normalmente, como a gente não vai ter o rituximab em primeira linha, a gente começa logo um corticoide com ciclofosfamida, se ela tolerar, a gente faz uma coisa mais intensa, porque a gente sabe que a resposta é pior. Legal. Então, obrigado. Mais alguém tem mais alguma pergunta? Beleza, quero agradecer aí a participação do Thiago, foi excelente, foi uma ótima discussão, e agradecer ao apoio da Sanofi também, que ajudou a gente na aula de hoje, e deixar o convite aí para as próximas reuniões. A gente tem uma atividade ampla aí, tem reuniões aí a cada 2 semanas, então fica o convite. Obrigado a todos aí, uma boa noite. Também agradeço o convite, obrigado pelas perguntas, foi um prazer. Boa noite.